boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma live do Mães Curiosas. O tema de hoje é BLW, Baby Led Weaning, essa maneira de introduzir alimentação para o seu bebê de uma forma prática, legal, atualizada, mas também uma forma que te dá muita opção de como oferecer alimentos. Vamos estar falando hoje com a Gabriela Bravin. A Gabriela é uma amiga minha desde a infância. Gabi, já vi que você entrou aí, manda o pedido aí para participar conosco. E ela vai estar contando pra gente um pouco da experiência dela. E quando eu falo um pouco, é porque ela tá nesse momento agora. E a gente quis muito fazer essa live com ela, porque eu passei por esse processo, a Mônica também, mas muitas vezes, quando a gente de um processo, a gente lembra muito das coisas boas e meio que esquece um pouco dos desafios. Então, eu estou aqui com a... Ai, meu Deus, olha! Ai. Ei, Daniel! Com certeza, o convidado mais delícia que a gente já teve. Ei, Fio, que coisa mais linda! Conta pra gente como que é o BLW, Daniel. Fala, Dani! Ai, ele é muito lindo, muito lindo. É bebê modelo, né? As fotos dele parece que assim, agência. Fala. É mesmo. Fala. Fala, oi, Dani. Ei, Dani, tudo bem? Gente, como você vê as bochechas dessa criança? Olha isso, se tem condição, uma coisa dessa? Não é possível. Ai, que legal. Gabi, introduz aí o Dani, você fala um pouquinho de quem você é, de onde você veio e onde que você tá morando agora também. Calma aí, deixa eu dar uma ajeitada nele aqui. A gente improvisei um espaço aqui, porque, ó, tá até com um filtro bonito aqui, menina. Arrasou. Mas eu sou do Brasil, né? Nasci em Patinga e hoje eu moro no Canadá, em Toronto. E Dani tem 7 meses. Nasceu em julho. Hoje a gente teve que levar ele no médico por conta de umas coisinhas que tinham aparecido na pele dele. Então hoje ele tá pesando 10,820. Gente, é muita gostosura no neném só. É um bebezão. E a gente começou a introdução. Aqui no Canadá, eles indicam a gente começar a introdução alimentar com 4 meses. Só que eu não tive coragem. Boa escolha. O Daniel, ele não ficava nem sentado assim. Até se eu segurasse ele assim, eu deixava ele bem pouquinho sentado, porque eu tinha muito medo. E sempre, desde que eu fiquei grávida, como a gente mora aqui, a minha família toda tá no Brasil, e foi bem na pandemia, as fronteiras estavam fechadas, eu não tinha ninguém. E eu pesquisei muito, tudo que eu pude pesquisar antes, eu pesquisei. E vi que o ideal para a gente começar a introdução alimentar é quando pelo menos o bebê ele já sentar, né, sem o apoio. E Daniel, com 4 meses, estava longe de sentar com apoio. Eu nem colocava ele no chão, pra você ter ideia. Porque eu tenho 2 cachorros enormes e eu morria de medo. Então, eu nem colocava ele no chão. Hoje eu já coloco, ele já brinca com os cachorros, já perdi o medo, mas eu sempre tive muito medo. Mas isso é uma coisa que você falou que muita gente discute, porque alguns países na Europa também, eles permitem com 4 meses. E logo quando a gente começou o nosso Instagram, uma pessoa muito querida me perguntou, que um dos primeiros posts que a gente falou foi sobre isso. Tipo, não começa a introdução alimentar antes de 6 meses. E aí essa pessoa me perguntou. E eu fui mostrar algumas fontes, pesquisei, mas também peguei nutricionista. E eles mostram que a maioria dos lugares que eles recomendam a partir de 4 meses tem 2 explicações. Primeiro, que é uma taxa que as mães amamentam muito pouco. Então, os médicos estão assim, eles vão alimentar, se a gente falar que pode ou não. Então, é melhor instruir. Uhum. E a segunda é porque eles começam a pensar assim,
muitas crianças estão tendo dificuldades, mesmo talvez a gente pode começar com uma coisa mais branda e tudo. E aí o que os resultados mostram é que é meio que um jogo na loteria, né? Você pode começar antes e não dar nada. Mas eles já conseguiram identificar algumas doenças e até alguns problemas intestinais em adultos que foram reflexo de uma introdução alimentar precoce. Então é assim, eu alimentei meu filho antes dos 6 meses, ele vai ter problema? Não, não é. Mas a gente está sempre contando com o que a gente pode fazer para prevenir. O Rafa entrou e vem aqui buscar o Dani. E também tem aquela questão, assim, quando alguém fala assim, mas e aí, eu já introduzi comida, o que eu faço? Não desespera, né? Não desespera. Se já foi, já passou, se seu filho está bem, ótimo. Criando, nunca é tarde para criar melhor hábito alimentar, né? Mas tendo a oportunidade de esperar pelo menos os 6 meses, nesse artigo também eles falaram que eles definiram 6 meses porque a gente não consegue. O Daniel tem muitas opiniões também. Alguém. Então pede sua mãe, sei lá, qualquer pessoa. O Daniel tá compartilhando experiência. E nesse artigo eles estavam falando que é tipo assim, a gente não tem como ver dentro do corpinho do bebê, né? A gente não tem como fazer um raio-x e ver se o corpinho está pronto para receber alimento. Mas a gente sabe que aos 6 meses, a maioria das partes que são importantes nesse processo estão desenvolvidas, né? Então, isso que você falou. E aí, a questão do sentado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar do GAG. Mas me fala como que você conheceu o BLW, por que você decidiu o BLW? Que não é a primeira opção de todo mundo, né? Não é. E não era a minha também. Eu sempre vi, eu vi alguns vídeos de criança começando a comer, segurando. Eu sempre achei lindo, né? Sempre falei, quando eu tiver um filho, eu quero que seja assim também. Mas na prática mesmo é totalmente diferente. E também, quando eu buscava conselho, por exemplo, com a minha sogra ou com a minha mãe, a introdução que elas tiveram na época que eu era criança, que o Rafael era criança, era totalmente outra. Eles começavam com um purezinho. Tanto que a minha mãe morre de medo de eu dar o pedal até hoje. Todas as mães. O Rafa também morre de medo dela dar, por exemplo, às vezes ela tá aqui, né? Meu sogro e minha sogra estão passando um tempo aqui. E aí às vezes que ela, né, pode dar um almoço ou alguma coisa, ela morre de medo de dar o alimento inteiro. E assim, a gente entende, porque naquela época a gente não tinha as informações que nós temos hoje, né? E nas pesquisas que eu ia fazendo quando eu estava grávida, eu comprei um curso também da doutora Januse. Eu não sei se você acompanha ela. Eu conheço essa. Doutora Januse. Ela até é bem conhecida no Instagram e eu comprei um curso dela quando eu estava grávida e ele vem desde da gestação, parto, ele vai até 2 anos da criança. Então, na introdução alimentar tem essa parte falando do BLW, né? Por que que é a fonte, por que que é a introdução mais segura, ensina tudo. Então, eu fui já me preparando psicologicamente desde o início para eu poder começar desse jeito, porque eu queria muito que o Dani comesse desse jeito. Só que assim, eu não sou um exemplo muito bom, porque eu sou péssima de comer coisa saudável, eu sou péssima de comer verdura, eu sou péssima de comer tudo. Então eu entendi que eu tinha que trabalhar nisso também, porque eu tinha que dar o exemplo para ele. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui preparando o café da manhã dele com as mesmas coisas do meu, que eu mostrava para ele que eu estava comendo igual ele. Então, assim, eu acho que isso deu uma, né? Eu acredito que deu uma confiança a mais para ele ver que minha mãe tá comendo. E eu já tinha percebido que ele já estava olhando a gente comer. Antes mesmo de eu começar a introdução, eu já percebi que a gente comia e ele ficava tipo assim, o que é isso aí? Né? Ele já ficava querendo ficar curioso com o que era. Então, depois de pesquisar muito, eu falei, vou começar. Mas eu confesso que a primeira vez que eu dei uma comida diferente para ele toma fórmula. Uhum. Mas a primeira comida diferente que eu dei, eu amassei um abacate e dei na colher. Eu falei, eu quero ver qual que vai ser a reação dele quando ele pôr na boca um gosto diferente. Aí, pela primeira vez, assim, coloquei a primeira vez, ele fez uma cara feia, horrível. Mas o abacate, né, amassado a primeira vez. Aí eu falei, Aí eu enrolei mais uma semana
para poder começar e dar o alimento inteiro para ele. Aí dei morango, eu vi que ele, né, segurou direitinho e gostou do morango. Aí depois foi a banana. E assim foi indo. Ele é bom de comer, ele gosta muito de comer. Nossa, o café da manhã ele fica animado. Na hora que ele vê que eu vou colocar ele na cadeirinha, ele já fica muito animado. As bochechas falam mesmo, porque realmente. É sorte, porque sorte assim, né? Eu estudei a melhor forma e graças a Deus que ele aceitou essa forma. Sim, e para as pessoas que estão ouvindo, a gente não conhece essa forma, BLW, BLW, né? O Baby Led Weaning, a ideia dele é você. So, weaning é quando a criança para de amamentar. Então, o led weaning é que ela que comanda esse processo de transferência do leite, sendo materno ou fórmula, para alimentos que a gente come. E nessa transferência, ela pode ser feita de alguns modos. O que a gente chama o modo tradicional é esse modo que a gente começa com uma papinha, uma sopinha, uma frutinha de cada vez. E um modo que é o modo do BLW é o modo que a gente aprende diferentes cortes, diferentes texturas para oferecer ao bebê. A gente não só chega e taca uma banana no neném, tem a forma certa, né? De cortar, de oferecer. Então, por isso que a Gabi falou assim, eu estudei, porque se não precisasse estudar, a gente tacava as frutas era aí. Então, eu estudei. Então, assim, a Gabi, você falou uma coisa muito interessante. Você falou, pra mim foi fácil. No meu caso, foi o oposto. Foi muito difícil. O Lucas só passou a comer bem depois de 1 ano e meio. E isso foi muito difícil pra mim. Só que tem uma coisa. Quando eu comecei o BLW, foi sem opção. Porque eu tinha estudado e me preparado. Mas era aquele assim, vou dar o BLW, vou ver o que vai dar certo. Mas eu também, assim, queria dar uma sopinha de vez em quando. Eu sabia que triturado. A gente come sopa, eu como sopa. Exatamente, exatamente. Eu como um purê de batata. Exatamente. Então, assim, eu não queria dar nada litificado, porque quando a gente baixa o liquidificador, perde muita vitamina, ele não tem como praticar, né, os músculos. Mas eu queria uma coisa mesclada, igual você falou, igual eu tomo sopa. E o Lucas não aceitou nada, nada, nada amassado. Nada. Tipo assim, purê, nossa, era. Come. Só aceitava coisas do método bem assim. Tipo, igual a gente tem o tradicional de um lado, o BLW do outro. O Lucas só aceitava bem do método BLW. Uhum. Então, aprender os cortes, né? E como é que você aprendeu esses cortes? Tem algum lugar que você fica checando como é que oferece? Nesse curso ele tem, né, alguns alimentos, eu consigo pesquisar. E tem também um aplicativo que você tem a opção que você paga, mas tem a opção free, ela te dá os cortes de praticamente todos os alimentos que você pesquisa. Não teve um alimento que eu pesquisei antes de eu pagar, porque eu paguei também, né? Mas antes de eu pagar, não teve nenhum alimento que eu pesquisei que não me mostrou. Ele chama BLW Brasil. Uhum, conheço, esse eu conheço, esse é muito bom. Muito bom. E assim, se você quiser pagar, você paga, sei lá, acho que aqui para mim foi 99 cents o primeiro mês e depois acho que vai ficar $2 e um pouquinho por mês. Uhum. E ele é interessante que, por exemplo, eu pesquiso lá, hoje eu quero dar cenoura, né? Aí eu pesquiso lá cenoura, ele me mostra o corte para 6 meses, o corte bom para depois que ele aprende o movimento da pinça. É com 9 meses, né, por aí. Além disso, ele me mostra, tipo assim, como que eu posso, se eu não quiser dar a cenoura, né, inteira, como que eu posso adicionar a cenoura em alguma receita? Por exemplo, um bolinho, né, apropriado para a idade dele. E me mostra várias coisas. Eu achei esse aplicativo o máximo, acho que vale super a pena. Para mim foi um investimento super baixo. Eu não acredito que seja caro também aí no Brasil. Aí, para você também não deve ser caro. E eu achei que valeu super a pena, porque ele dá muita informação, muita informação. E ele ainda dá a opção, se você não quer começar pelo método BLW, você pode oferecer, sei lá, raspado, cortadinho bem minúsculo, amassado, mas tente mudar para o BLW a partir dos 7, 8 meses. A textura, né? E uma coisa que eu já li também, achei muito legal, é as pessoas falando assim, olha, vamos supor que você não se sente segura. Se você não se sente seguro, você não pode oferecer esse método, porque você tem que estar seguro no que você está fazendo. Exatamente. Então, assim, até você se sentir seguro, por exemplo, você vai dar uma comidinha amassada, ao invés de você pegar a colher e levar na boca do neném assim, abre a boca, aviãozinho, você pega a colher e põe na bandeja, ou pega a colher e coloca assim, deixa a criança vir até você, né?
Porque a ideia é a criança ir no alimento, a criança tentar pegar o alimento e com isso fazer transição. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas têm, os nutricionistas estão falando muito isso, tentando mudar, mas a mentalidade é que assim, passou 6 meses, tem que bater prato de comida, café da manhã, tarde, à noite, janta e comer assim, como especialista, né? Ainda não janta, não ofereci janta nenhum dia pro Daniel ainda. Há um tempo eu pensei em oferecer a janta porque eu achei que poderia sustentar ele mais durante a noite. Só que ele é uma bênção, bênção de Deus esse menino na minha vida. Ele dorme às 7 da noite, meia, e ele acorda 6 horas da manhã, mais ou menos. Ganhou na loteria materna. Mãe, de novo. Meu Madeira de 6 horas eu dou na cama, assim, comigo, assim, do meu lado, assim, e ele mama e dorme, tira mais um cochilo aí até 7h30, 8h30. E de vez em quando ele ainda estende até as 9, assim. Gente, você ganhou na loteria materna. Então, assim, ó, qualquer dificuldade que você tiver agora, não pode reclamar. Você dorme à noite. Eu ainda não ofereci o jantar para ele, sabe? Mas eu tô me programando para eu conseguir oferecer para ele jantar agora, a partir do mês que vem, que ele já vai estar com 7 meses, quase 8. Então, eu acho que já tá bom para oferecer, né, a janta para ele. Mas ele, assim, eu falo assim que é fácil porque ele come bem, mas eu também não acho que o que ele come, mesmo ele comendo bem, alimenta ele, sabe? E eu não tô preocupada com isso também. Tava até conversando com a minha sogra há uns dias desses pra trás, eu falei pra ela, falei que eu não tava preocupada em alimentar o Daniel com comida agora. Ele toma fome, ele mama muito bem. Inclusive, ele mama, eu acho que menos uma mamadeira só que ele mama, mas porque ele tá estendendo à noite. Porque se ele tá estendendo, ele tá mamando a mesma quantidade que ele mamava antes. O que eu faço é esperar um tempo depois do almoço, porque pelo que eu li, né, tem que esperar pelo menos de 40 minutos a 1 hora, que é para não atrapalhar a absorção do ferro. Isso com fórmula, certinho, com fórmula e com isso. Leite materno. Eu nunca dou uma mamadeira para ele assim que ele termina de almoçar. Porque aqui em casa funciona assim. Ele mama essa mamadeira de 6 horas, 6h30, assim. E dorme mais um pouquinho e acorda. No que ele acorda, ele vai brincar, ele não mama quando ele acorda de novo. E quando dá entre 9 e 9h30, eu dou as frutinhas do café da manhã para ele. E ele come as frutinhas do café da manhã, 9, 9h30. E aí ele já está com sono. Quando eu ainda preciso ajustar os horários, assim. Mas aí ele já começa a estar com sono. Às vezes ele come as frutinhas meio balançando, mas ele come. E aí, assim que ele termina, eu brinco mais um pouquinho com ele, né? Deixo ele entretido. Porque aí, quando dá 10h30, ele toma a mamadeira dele. E aí, ele é a primeira soneca dele. Ele dorme. Dorme por uma meia hora, 40 minutos. Sonequinha boba. E aí, ele acorda e fica, né, brincando, fazendo as atividades dele. Quando dá de meio-dia, entre meio-dia e meia, é a hora que eu dou o almoço dele. Mas, gente, no início era assim, eu preparava. Eu preparava no início brócolis. pra ele. Não, hoje a gente venceu, você viu que eu postei. Vi, conseguiu com o brócolis. Meu Deus. Mas assim, eu no início da introdução alimentar dele, eu fazia assim, eu pegava 5 frutas diferentes no café da manhã. E no almoço eu fazia. E como a comida dele tem o tempero, mas não tem o sal, então é diferente da minha. Então o que eu fazia? Eu fazia uma comida para ele. Às vezes eu ficava tão cansada de fazer a comida para ele que eu não fazia para mim. E aí eu fazia, por exemplo, aí eu fazia um arroz para ele com feijão e uma verdura e uma carne, mas não sei o que, e 2 verduras diferentes, enchia aquele prato e eu colocava assim para ele, ele olhava assim, olhava para mim, às vezes ele nem tanto de coisa, né? Não, às vezes ele nem tocava, eu ficava tão triste, eu falava, nossa, eu fiquei tanto tempo cozinhando, que aí eu parei de ficar preocupada com isso, falei, quer saber? O que eu comer, você vai comer, a gente tira o sal e vai dar tudo certo. Mas essa é a melhor coisa, porque eu também aconteceu isso comigo, sabe? E eu acho que a gente é muito empolgado, porque a gente que é mãe, principalmente primeira viagem, é tudo novo. E a gente fica contando as etapas, né? A gente quer fazer assim, nossa, meu filho vai comer um banquete, ele vai
E aí ele vê aquele tanto de coisa e é muito estímulo para ele, né? Então, quanto menos, mais chance da criança ir, né? Então, assim, a gente não precisa oferecer só uma coisa, mas a gente não precisa pôr aquele prato de buffet igual como se tivesse passado 12 horas sem comer, né? Isso na primeira semana, eu ficava assim, eu gastava 40 minutos fazendo comida dele. Nossa. Chegava para ele comer, ele olhava assim, às vezes às vezes ele pegava, olhava e não queria saber. E aí passava a hora do almoço dele, ele não quis comer nada. O que eu fazia? Eu dava a mamadeira dele, porque entre 1h30 e 2 horas já é a soneca da tarde dele. Então tinha dia que ele nem comia nada e ficava por isso mesmo. Então eu parei de ficar me cobrando tanto nisso, porque eu vi que não ia adiantar de muita coisa. E ele continua sendo alimentado de qualquer maneira. Ele não tá deixando. Sim. Né? Porque a introdução vai até 1 ano, né? Até 1 ano a gente fala introdução e a gente fica assim, querendo já que essa transição passe de um dia para o outro, e não é, né? Igual, por exemplo, o caso do Lucas foi um pouco mais demorado, mas ele fez acompanhamento com a fono, com a TO, e o que eles suspeitam foi porque, por ele ficou entubado, né, quando nasceu, ele suspeita que ele teve uma sensibilidade um pouco maior do que uma criança que não teve isso. E ele também é prematuro. A gente ofereceu com a idade corrigida, então ele começou com quase 7 meses. Então a paciência, né? Isso que você falou, tipo assim, nossa, eu gastei tanto tempo e aí a gente fica decepcionada. A gente põe expectativa, mas o bebê tá assim, ei, eu não falei que eu queria isso. Então... não pedi nada, né? Eu nem falei de vida hoje, é tipo isso. E hoje, assim, o que funciona, tem funcionado muito bem para mim aqui hoje é, por exemplo, eu faço o BLW com ele, mas eu também faço aquele BLW participativo. Por quê? Porque eu percebi que o Daniel, qualquer coisa distrai ele. Muito fácil. E é impressionante que a hora do café da manhã e a hora do almoço é a hora que os pombos da igreja da fé resolvem fazer o voo deles aqui, sabe? E o Daniel, ele é apaixonado com esses pombos. Ele na cadeira, ele já olha pra janela, porque o cadeirão dele fica bem assim na janela. O apartamento é um ovo, né? Não dá pra escolher, ou é lá ou é dentro do quarto. Eu vou dar comida pra eles. Sabemos como é. Então, e aí o Daniel, ele é apaixonado com esses pombos. Então, e é justamente na hora do café da manhã dele e do almoço dele que os pombos ficam lá. Então, o que eu percebi? Eu percebi que se eu deixar, igual, às vezes os vegetais, alguma coisa assim, eu tiro os vegetais do pratinho dele e coloco na frente dele, ele fica curioso para ver o que é, a carne e tudo. E ele vai, ele pega. Só que se alguma coisa distrai ele larga e aquilo ali é uma luta para ele pegar o interesse de volta. Então, o que está funcionando para a gente é assim, eu deixo ele à vontade, ele amassa, ele aperta, ele põe na boca e cospe. Mas eu também vejo que quando é uma coisa que ele gosta, por exemplo, eu descobri que o problema do brócolis não é o brócolis em si. Ele não segura o brócolis, ele tem nervoso de segurar o bendito. Então, o que eu fiz hoje? Hoje eu pus na boca dele o brócolis, ele ficou lá, mastigando. Mas se ele tiver que pegar, ele vai pegar e vai soltar. Não sei. Às vezes com um garfinho, então, né? Com um garfinho de plástico. Eu vou até fazer isso. Ele não consegue segurar, eu já percebi. Ele pega, a cara dele muda na hora. Ele não... Então, o que eu faço? Eu vi que ele gostou do alimento, né? Só que ele perdeu o interesse muito fácil. Eu vou lá e pego a colher e dou o alimento na boca dele. E ele come. Aí ele já presta atenção. Esse negócio aí, o que eu tô comendo? Aí ele volta a ter um interesse na comida. Então, eu tô fazendo dos dois jeitos. Eu tô dando pra ele, né, na mão, mas também tô dando o mesmo alimento na colher. E aí eu vejo que ele, assim, tá dando super certo pra gente. Ele tem comido bem. Ele tem comido muito bem, na verdade. E ele adora a hora de comer dele. As pessoas não viram ainda, porque eu tô salvando essa foto para postar depois. Mas a Gabriela me mandou uma foto de como que ele come, dos pedacinhos assim. E aí, quando ela tá falando assim, ele come muito bem, às vezes as pessoas estão achando que você tá colocando um prato assim de pedreiro para ele, né? E esse bem é muito relativo. Eu aprendi que comer bem não é comparado quanto que o filho da minha vizinha come, né? É assim, a gente olha o nosso filho. Hoje, por exemplo, ele encostou na comida, isso é um processo. Ele levou na boca, outro processo. Ele mastigou, ó, tá quase lá. Engoliu, venceu.
É assim, aqui também foi por fases. Muitas, não todas as comidas. Fruta foi diferente da comida salgada. A fruta ele se adaptou super bem. Era na primeira tentativa ele já menos mamão. Ele não come mamão não. Ele faz até ânsia de vômito, gente. Oh, meu Deus. Por quê? Mas assim, as frutas que ele comeu, que ele gostou, é de primeira, assim. Aí eu já posso dar depois que ele vai ver, ele vai saber qual fruta que ele vai comer. Agora, a comida de sal foi mais difícil para mim, para introduzir para ele. Todas ele fez cara feia e não quis comer da primeira vez, da segunda também não. Assim, e aí eu fazia de um jeito diferente, com um tempero diferente, ou cortava de um jeito diferente. Então, assim, ele demora ainda a aceitar, porque eu ainda não ofereci todos os alimentos para ele. Então, assim, ele demora muito a aceitar a comida salgada. Então, quando eu falo que ele come bem, é porque o processo ele demora a aceitar, mas com persistência ele aceita. Então, para mim, isso já tá ótimo. Então... E esse demora, assim, não é um ano, né? Ele tá com 7 meses, né? Assim. Eu falo, por exemplo, o brócolis, a tour do brócolis, né? Foi uma luta para ele aceitar brócolis. E eu não entendia, porque eu ficava muito triste, porque eu via vários vídeos. Eu tenho algumas amigas no meu Instagram hoje que tem filho também que está na introdução alimentar, então é bem legal que a gente consegue trocar, né, as experiências. E eu vi uma amiga em específico, a filhinha dela começou a introdução alimentar depois do Dani, ela completou 6 meses agora. E na primeira comida salgada ela deu brócolis. E a menina tava pegando o brócolis e pondo na boca com tudo. Boa, uma boca tão boa que eu falei, poxa, será que eu tô fazendo brócolis errado? O Daniel não come de jeito nenhum. E ele não come de jeito nenhum. O brócolis, eu tentava, eu colocava na boca dele, eu tirava um pedacinho e dava, e ele olhava. E aí parece que ele foi pegando raiva da insistência, e ele via o brócolis lá na bancadinha, ele já nem chegava perto. Ele pegava tudo e o brócolis ele ia só arrastando assim pra... Ele descobriu que se ele jogar no chão, o cachorro come. Esperto esse menino, resolveu o problema do brócolis. Ovo pra ele, eles falam pra gente fazer um ovo, tipo uma omeletinha, né? Sim. Dá o ovo pra ele, ele olhou o ovo assim, jogou pro lado, na hora o cachorro já comeu, perdeu o ovo. Então o cachorro foi bem alimentado. Mas ele demora muito a aceitar a comida salgada. Com todas as comidas salgadas foram assim. Não teve nenhuma comida salgada que eu dei de primeira ele comeu. Não teve. Isso que você falou de oferecer diferentes formas, diferentes temperos, é muito interessante. Porque como o Lucas teve acompanhamento, vinha uma pessoa aqui em casa, né? E olhava o jeito que eu oferecia as coisas também. E aí um dia ela perguntou, como que você oferece cenoura? E a cenoura eu fazia palito de cenoura, assim. E eu fazia muito molinha, quase na hora que ele põe na boca meio que amassava. Aí ela falou assim, olha, um neném banguelo é diferente de um idoso banguelo. Porque o neném banguelo tem todos os dentes de baixo. Então a gengiva dele é dura. Você não precisa colocar uma cenoura super dura, não é isso. Mas pode fazer uma textura um pouquinho maior. Corta em rodelinha, corta em quadradinho, corta daquilo. E aí, o Lucas aceitava a cenoura assim, mas cada vez que eu fazia diferente, eu via um jeito que ele comia mais do que o outro, né? Então, assim, aí ela falou assim, você tem que fazer pelo menos, as pesquisas falam, você tem que oferecer pelo menos 20 vezes a mesma comida de formas diferentes, em dias diferentes, para você falar que seu filho não gosta. Foi brócolis. Graças a Deus a gente venceu. Agora o próximo que eu vou tentar vencer é o mamão, porque o mamão eu acho que foi uma das caras mais feias que ele fez e tentou cuspir pra fora de todo jeito. Não entendi. O mamão tava super docinho, não tava ruim, que eu provei antes, mas ele não gostou, né? Então, o mamão eu acho que eu vou precisar de umas 20 vezes pra eu gostar. E uma coisa que você falou aí que eu quero falar um pouco, foi a maior pergunta que a gente recebeu na caixinha, foi em relação ao GAG. Então, para quem não sabe, o GAG é aquele reflexo que parece uma ânsia, mas não necessariamente mas é uma coisa que todo mundo tem, a gente nasce com isso. E o GAG inicial, ele é bem na língua aqui acima. Com o passar do tempo, ele vai voltando. Então, se você enfiar uma escova de dente na sua garganta hoje como adulto, quando você for lá no fundo, você vai ter aquele reflexo, né? Mas o bebê não precisa estar lá no fundo.
E esse gag, na verdade, ele é nosso amigo, porque ele é um reflexo que vai proteger a criança de um possível engasgo. Uma ideia que a gente fala que não é real, mas que é uma ideia que a nossa sociedade tem, é que a criança que come pedaços tem mais chance de engasgar do que a que toma líquidos, sopas batidas. Isso não é verdade, né? Quem vai engasgar com qualquer um dos dois. Então a gente tem que saber as manobras, isso é uma coisa muito boa pra gente aprender. Mas o gag, ele é nosso amigo. Só que, você falou aí da sua mãe, então eu vou falar da minha também. Vamos colocar as mamães aqui. A minha mãe, ela quase dá um ataque quando ela via um gag. Então ela ficava tão desesperada, e não é que eu ficava calma e plena, mas eu ficava assim, eu estou no controle da situação. Se ele precisar de desengasgar, eu sei, mas por enquanto é um gag. Então eu fingia plena para passar segurança para ele. Mas tinha hora que eu falava, mãe, por favor, não fica aqui, porque a senhora tá me deixando nervosa, sabe? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que enquanto você não vê, enquanto você não faz, você não tem aquela confiança. E aí, quando minha mãe ofertava alguma coisa pra ele, falava, pode tentar amassado, mas ele recusava todas as coisas amassadas. E aí, depois a gente foi tentando entender, né, tipo, a diferença. Um engasgo, por exemplo, ele é silencioso. A criança é silencioso. Isso é um engasgo. A única vez que o Daniel engasgou foi com leite. E é líquido. E foi exatamente desse jeito que você falou. Ele nunca tinha comido comida sólida, nada. Ele tinha, eu acho que 4 meses. E eu tava na sala dando a mamadeira dele normal, como eu sempre dava, na mesma posição. E eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o Daniel, ele tinha a mania de fazer cocô em uma das mamadas dele, né? Ao mesmo tempo. Ele tinha essa mania. 2 por 1. E aí, uma vez, ele tava fazendo a força assim que ele acabou de mamar. Aí as forças devem ter se confundido lá dentro e o leite voltou. No que voltou, e ele tava assim, com a cabeça no meu colo, olhando pra frente, né? No que ele sentiu voltar, eu vi que ele ficou agitado na hora que eu olhei pra... Ai, meu Deus. Na hora que eu olhei pra ele, ele roxinho já assim. Nó, desespero, né? Eu virei ele pra baixo assim e bati. E voltei pra cima e olhei. Aí eu vi que o leitinho escorreu pelo nariz e fiquei olhando. Aí ele deu uma risadinha. Eu, tá melhor. Foi assim, foi muitos segundos. Foi rápido. E ainda, nesse tempo que eu já baixei ele, eu já falei com o Rafael. Eu falei, liga na emergência. Mas foi tão rápido que o tempo que eu virei pra ele, eu olhei assim no celular dele, tava lá o número da emergência, mas não tinha discado. Porque foi muito rápido. Muito rápido. Uhum. Mas foi assim, os segundos mais assustadores da minha vida. E você sabia o que fazer, né? Então, assim, quando a gente fala do gag, eu, por exemplo, o Lucas nunca engasgou com comida também, não. O Lucas engasgou com leite materno na UTI 2 vezes. E a enfermeira que foi uma vez, a outra vez ela ainda virou pra mim e falou assim, mãe, você tem que aprender. Eu quase dei um troço, né? Tava tipo assim, como assim, enfermeira? Você tá aqui, me ajuda. E ela, não, você vai aprender. Numa calma. E eu, assim, pegando aqui, me enchei de tubo, imagina. Mas ele nunca engasgou com comida. Mas gag já teve muito. Não, o Dani, todas as comidas novas dele, ele tem esse gag. Porque eu acho que ele é guloso. Ele é guloso. Se ele vai morder eu ainda fico brincando com ele. Eu converso com ele assim. Por exemplo, hoje de manhã eu dei um kiwi pra ele. E aí ele consegue tirar um pedaço muito grande. Que ele enfia tudo na boca assim e morde. E aí ele fica chupando o kiwi até ir desfazendo todo. Só que, às vezes, ele abre a boca e eu percebo que tem um pedaço muito grande ainda. E eu fico assim, Dani, se você não aguenta engolir, cospe fora. Uhum. E ele fica rindo, porque eu não sei se ele já manjou que eu fico maluca. E eu fico assim, cospe fora se você não consegue. Já te falou, aí ele fica rindo, aí ele vai e cospe. E ontem ontem ou antes de ontem, não sei, eu fui dar um pedacinho de frango pra ele. E eu vi que ele partiu um pedaço grande de novo e vi que ele tentou engolir. Mas na mesma hora ele abriu a boca assim, aí eu vi lá do fundo o frango voltando assim. Que beleza, hein? Então, praticamente todas as comidas novas que ele gosta muito, ele já quer enfiar tudo na boca e tira pedação. E aí eu fico assim, Dani, se você não aguenta engolir, cospe. Cospe. E eles vão aprendendo, né? Eles vão aprendendo. Hoje ele deve virar e falar assim, essa menina é doida, o que ela tá pensando? O que ela tá falando que eu não tô conseguindo entender? Mas tudo que ele vê que ele morde muito grande, ele mesmo ele já faz assim, aí eu já consegui entender que é isso. Então eu não fico muito preocupada, mas
eu sempre fico de olho, eu sempre fico na frente dele o tempo todo, olhando. E se eu ver que um dia é realmente um engasgo, que ele não vai fazer aquilo, ele vai ficar Quieto, né? Exatamente isso. arranco ele da cadeira já. Já tudo E certo. por isso a importância dele ter os sinais, né? Dele conseguir estar sentado. Você me falou aí que, tipo assim, evitar a distração, né? Porque a maioria dos engasgos acontece quando a criança está distraída. Então, assim, ter aquele momento e focado na comida. E antes da gente passar, eu quero falar um pouquinho sobre a bagunça, mas eu vi um comentário aqui da Luciane e Mariana. Ai, É, adoro a Lu. ela comentou aqui que o filho dela, ela comentou que o filho dela, ou a filha, não sei, começou a comida salgada de uma forma melhor e a frutinha foi dificuldade. Comigo também foi assim, com o Lucas. E aí, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu oferecia, por exemplo, uva. Eu demorei a oferecer uva, porque eu morria de medo, mesmo com os cortes Ofereci certos. também. Morria de medo. Foi assim, super medrosa com uva. Aí, quando que eu me senti confiante, por isso que é importante, você oferecer qualquer coisa, de qualquer método, você tem que estar confiante, né? Fazia o cortinho assim. Aí, o que eu percebi? A uva, você pode comprar um cacho de uva. Uma uva pode ter o gosto diferente da outra. Então, por que, por exemplo, o Lucas aceitava melhor feijão? Eu punha feijão, um bago de feijão tinha o mesmo gosto do outro bago. E as frutas, cada uma que eu dava pra ele era diferente. Ele gosta muito de blueberry hoje. Mas no início, ele comia uma e pedia mais. Ele fazia o sinal antes dele falar, né? Mais. Aí ele pegava outra e... Tipo, não é igual. Não, mãe, não é igual. E ela comentou aqui também, tirando os palpites familiares. Gente, esses palpites familiares, gente, só balança a cabeça assim. Sorria e acene, porque assim, é o que eu falei com ela. Como, né, geralmente vem de pessoas mais velhas, né, do que a gente. Sim. E assim, essa forma que eles tentam passar pra gente hoje foi a forma que foi passada para eles antes, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é mostrar que hoje existem estudos que comprovam, sabe? Isso, manda PDF, manda imagem, manda entrevista, sabe? Manda informação para a pessoa, porque é super comum e não que eles estão fazendo assim de maldade ou de Não, é. eu aprendi isso, porque assim, eu ficava super com medo de, por exemplo, a minha mãe ou a minha sogra vir me dar um palpite, eu não saber receber. E, tipo assim, ai, às vezes vai pensar que eu tô fazendo pouco caso, ou, né, Uhum. não tô querendo ajuda, tô querendo criar do meu jeito, não é isso. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que se eu quero fazer de um jeito. Primeiro que o filho é seu, você escolhe o que você quer fazer. E ponto. Não existe questionamento sobre isso. Mas passa a informação que você tem para a pessoa que está te auxiliando. Mostra estudo, mostra que você está fazendo assim por isso e por isso, porque você leu isso e isso, o site que você leu, o curso que você leu, enfim. Eu acho que é o único jeito, porque vão ter, não vai deixar de ter, não vai ser só na alimentação. Exatamente, eu já ia mencionar isso. Então, por exemplo, você trabalha fora, vai ter palpite falando que você não fica com seu filho. Você fica dentro de casa, vai ter palpite que você não sai para trabalhar. Você não deixa seu filho assistir televisão e vai ter palpite que você está isolando ele do mundo. Você não deixa seu filho comer doce e vão achar um absurdo que o seu filho está sempre querendo comer doce. Então, tem várias escolhas que a gente faz que vão gerar palpites. Então, eu faço assim, quando é alguém querido meu, uma pessoa próxima, eu explico, eu falo assim, eu entendo, eu estou criando desse jeito, porque eu acho que é isso, eu aprendi isso, mas eu entendo o seu ponto. Eu falo com a pessoa, eu entendo. Agora, quando é alguém que nunca fez nenhuma ligação, uma pessoa que nunca veio assim perguntar se eu precisava de alguma coisa, Rouba a fralda. nunca, e fala assim, mas você tá criando seu menino desse jeito? Tô. Sabe? Dá um Uma vez, sorrisinho. isso é tão verdade que uma vez eu postei uma foto do Rafael jogando videogame. O Daniel era um bebezinho. Eu acho que ele nem enxergava direito. Ele era ele era um bebezinho. E aí o Rafael tava jogando videogame assim. E eu sentei ele no colo. Sentei assim, não, porque ele nem sentava. Eu deitei ele no colo dele e tirei uma foto pra marcar os irmãos dele que estavam jogando com ele. Falar, titio, daqui a pouco sou eu jogando tal, tal, tal. Que eu recebi de comentário no meu Instagram falando que eu não devia deixar meu filho assistir televisão, que era muito ruim para ele. Eu só postei uma foto, nem mostrou a televisão, sabe? Só Aham. que o Rafael tava segurando o controle de videogame, enfim.
Porque eu recebi. Porque às vezes a pessoa tá querendo dar uma informação boa, mas não sabe. Daí a gente que é mãe, principalmente a gente que é mãe de primeira viagem, e a gente, eu posso falar por você, porque eu e você estamos numa situação onde que a gente está longe de muita da família, então a gente já tem uma insegurança de alguma forma. Então esses comentários podem machucar, né? Então, assim, eu super entendo. E já me machucaram, já pessoas perguntaram assim. Por exemplo, o Lucas não come doce ainda. Ele tem 2 anos e meio e nunca pediu, sabe? Assim, E não ele, conhece, ele não conhece. Aí eles falam assim, Laura, quando que esse menino vai comer doce? Eu falei, ué, já passou 2 anos. Mas quando eu for oferecer, quando ele quiser, ele vai me pedir, eu não vou oferecer. E aí eu vou deixar ele experimentar, mas não tem razão pra oferecer. Aí uma pessoa falou assim, mas como você vai proibir ele de comer até os 2 anos? Eu falei, gente, se eu estiver tomando uma cerveja, eu não tomo cerveja, mas tudo bem. Se eu estiver tomando um drink, um vinho, vinho é bom, um eu vinho, eu não vou oferecer da mesma forma, sabe? Então é uma opção minha, é uma opção minha. E assim, as pessoas podem não concordar com as nossas opções, mas respeito tem que haver. E se a pessoa não te respeitar, então é uma pessoa que você também não preocupa com isso, não preocupa com essa opinião. Mas, Gabi, uma pergunta para você. E eu não te fiz essa pergunta antes, porque uma pessoa, um seguidor, pediu para eu perguntar. E eu vou depois falar que foi comigo. Mas é o seguinte: faz bagunça? O método PLW faz bagunça? lógico, gente. Lógico. Eu não sei. Ei, o Daniel, eu não sei, o Daniel hoje foi comer feijão. Tinha feijão dentro do nariz dele. Eu não sei como. E o que que acontece? Muitas vezes ele tava com esse negocinho, ele tá com esse negocinho na pele que hoje eu levei ele no pediatra, o pediatra falou que foi uma virose que reagiu desse jeito, né? Uhum. E eu não sei se estava incomodando ele, eu tava muito sequinha a pele, que ele comia o feijão e aí ele coçava assim, ó, e aí entrava feijão no nariz, no olho, comer beterraba, gente. Tem que deixar. Eu deixo ele sempre sem roupa, porque aquele babadorzinho assim, bonitinho, já não Não funciona. chora pra nada. Tem um bolsinho. No início eu usava todos os dias o babadorzinho, mas ele arranca o babador, o trem não cai no bolso, cai na cadeira do lado. Então, assim, que eu deixo sem roupa mesmo, apesar de estar muito frio aqui, o dentro de casa é super quente. Eu tiro a roupa dele porque ele faz muita bagunça. Ele não faz pouca bagunça. E não suja só ele, suja a cadeira, suja o chão em volta, porque às vezes ele tá pegando uma coisa que ele amassaga muito, aí ele quer mais, ele faz assim, aí cai no chão. Então, assim, cobre o chão, cobre as paredes, cobre tudo, porque vai ficar tudo. E não tem problema, gente. Limpa com água, Limpa, né? banho, passa um wipezinho sem álcool assim no rosto dele e tá tudo certo. Esse wipes virou meu melhor amigo. Eu limpo tudo com wipes também. E assim, eu só varro a minha casa uma vez à noite antes de dormir. A parte que ele fica. Porque não interessa, assim, quanto tempo eu limpo. À noite eu sempre vou ter que fazer. Então eu limpo o básico, assim, com um baby wipes, né? Esse sem álcool, natural, só de água, assim. Uhum. E é isso mesmo. E eu vi uma frase que é assim: a bagunça é certa, a sofrência é opcional. E Ai, é tipo isso. E assim, o Lucas tinha um babador com esses de colocar assim. bolsa. Acho que chama cata comida, mas eu chamava de cata vômito, porque era cada jato que vinha. E foi muito útil para ele, porque eu comprei um enorme. Então, tipo assim, era Ah, uma criança muito maior, sabe? Mas depois eu passei. Ele foi aprendendo. E depois de um ano, a bagunça diminuiu assim muito, 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 muito. Então, por exemplo, o Lucas hoje come sozinho, ele tem 2 anos e meio, né? Ele come sozinho de colher, ou ele já usa os utensílios desde antes de um ano. Mas para não fazer bagunça, é bem pouca bagunça hoje. Às vezes, assim, ele tá comendo, né? Cai um bago de feijão, arroz, cai, normal. Mas eu vejo a independência que ele tem e a relação boa que ele tem com a comida, sabe? Isso era uma coisa muito importante para mim. Porque, ainda mais como ele não aceitava, ele tinha dificuldade de engolir, eu sempre quis que ele tivesse uma relação boa com comida. Então, por exemplo, eu não acho que a gente deve distrair com tela, com alguma coisa assim, mas ele sempre gostou de ter um brinquedinho do lado, ou um livro do lado, e ele ama ver livro de comidinha, sabe? E ficou uma coisa assim, um tempo gostoso. E eu vejo que é aquele esforço que a gente fez. Então, quando eu comecei o BLW, o meu alvo era, eu quero que ele tenha um bom relacionamento com a comida, e eu quero que ele saiba o tanto que ele precisa. E tá. hoje, sabe, eu colho esses frutos. Ele fala, mamãe, ele fala, I'm full, tô cheio, Uhum. sabe? Come sozinho, eu consigo comer junto. É lindo, mas tem.
Você falou que ele gosta de ter um brinquedo do lado. Como que funciona quando você come fora? Essa é a pergunta. Eu nunca tive o mesmo brinquedo e eu nunca falo assim, filho, vamos comer, vamos pegar um brinquedo. Então, quando que eu já saí com ele algumas vezes, e aí, por exemplo, teve uma vez que ele quis falou assim: ai, mãe, deixa eu ver o. Ele falou assim, o robozinho. Aí eu descobri que não era um robô, era o porta-sal. Ele achou que parecia um robô. Aí ele colocou o porta-sal do lado do prato dele e o Ah, robozinho. então ele não, por exemplo, ele não ligou toda vez que ele vai comer, ele tem que ter um brinquedo. Não, é uma coisa assim, não acontece toda vez Ah, que ele tem um brinquedo, sabe? Mas às vezes ele pede, ele fala assim, mãe, eu quero comer com o carrinho hoje, sabe? Então não foi uma coisa que eu introduzi, é uma coisa bem espontânea dele. E eu penso assim, nós adultos, quando a gente tá comendo, a gente come, conversa. Então até ele conversar, ele comia, meio que gostava de um brinquedo, assim. uhum. Hoje ele quer conversar também, entendeu? Entendo assim, igual você falou, para não ter a distração de, eu digo, aviãozinho, aquela coisa, eu acho que isso deve dificultar muito quando a gente. Igual eu e o Rafa, a gente tem muito hábito de comer fora. Muito. Uhum. Aqui é só nós dois, né? Então, assim, a gente tem nossos amigos e tal, mas em questão assim, de família é só eu e ele. E a gente tem o hábito, a gente sai muito para comer fora, jantar fora, vai num rodízio, alguma coisa assim. Então, eu acho que criar esse hábito com o Dani ia ser muito ruim. Eu digo o hábito de vamos fazer um aviãozinho, filha. É, não dá. Porque imagina eu fazendo isso num restaurante, eu tendo que fazer um show todo para ele poder comer, entendeu? Eu acho que ia ficar. Isso, Eu também não faço isso. Se ele quer comer, ele come. Se ele não quer comer, eu deixo lá, não. respeito a vontade dele. Ele não quer, não quer. E é exatamente isso, porque criança não fica com fome. Ele vai avisar quando tá com fome, né? E assim, por exemplo, quando eu saio com o Lucas, eu não saio muito, igual eu falei, principalmente porque pandemia, assim. Mas quando eu saio com ele, eu levo uns 3 brinquedinhos. Eu sempre levo alguma coisa de colorir, um livrinho assim. E ele fica brincando com isso até a comida chegar. Quando a comida chega, ele não quer nem saber dos brinquedos, entendeu? Ele Mas quer. assim, aquele momento de espera é um momento que ele precisa de ter alguma coisa para fazer. Isso é comum a criança. É, e aí, na hora da comida, ele come tranquilo. Uma outra coisa que eu faço também é que eu não tenho assim, um pratinho, uma colherzinha. As colheres dele sempre foi de metal, pra falar a verdade, assim, porque eu não sabia se a temperatura ia atrapalhar. Então, assim, qualquer lugar que ele vai, ele tá comendo de boa, qualquer utensílio tá comendo de boa. E eu acho que tudo isso é parte do que a gente constrói, né? Então você falou assim, você come com ele. Então, e criar esse relacionamento dele, ver o que tá no seu prato, né? O Lucas, uma vez, ele era pequeno, ele tinha. Ó, ele é pequeno, né? Mas ele era bem menor. Ele falava assim: eu punha a mesma comida no meu prato dele. E ele falava: eu quero da mamãe. Era a mesma comida. Mas ele via no meu prato, assim. Aí o que eu pensei? Ele quer comer o que eu como. Então eu passei a ter os cortes, cortar pra mim. Igual. E aí ele ficava assim: ó, igual da mamãe, igual do papai. E até mesmo assim, como ele mamou muito, algumas vezes ele comia melhor quando eu tava com o Ruslan. E Uhum. comigo ele pedia mais peito. Então, assim, não é uma linha comer sempre autoalimentar e foi tudo perfeito, né? A gente vai oferecendo. E acho que tá ligação um pouquinho ruim aqui com a Gabi. Gabi, quando você voltar, você fala aí. Mas a gente vai oferecendo a comida, a gente tem dificuldades, mas o alvo é oferecer sem forçar e providenciar a criança uma experiência boa com a comida. Que uma criança que tem uma experiência boa com a comida vai ser um adulto com uma experiência boa com a comida. Eu tô vendo aqui que a Gabi tá travada. Opa, tá voltando. Vamos ver aqui. Conseguiram aí, Gabi? Menina, Aí, voltamos. o meu celular, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu fui tentar ler os comentários aqui, aí eu fiz assim, ó, fechou. Fechou tudo, fechou tudo. Ai, desculpa. Não, sem problema. Mas, Gabi, pra gente terminar, que eu sei que também tá na hora do Daniel dormir, eu queria que você falasse assim, qual que é uma dificuldade, mas qual que é a motivação e o seu alvo introduzindo o BLW? Então, dificuldade é aquela que eu te falei. Eu tenho dificuldade, tirando as frutas, né, que ele se deu super bem. Eu não posso falar que eu tive dificuldade em dar fruta para ele, porque ele aceitou super bem.
A dificuldade é em todos os novos alimentos que eu ofereço para ele, eu tenho dificuldade dele aceitar. E eu acho que é normal, porque pensa, eu não sei se você já provou, porque uma vez eu tive curiosidade de provar o gosto da fórmula que ele toma, é super amargo, é uma coisa muito ruim. Então, imagina, ele conhece só aquele gosto, que para ele deve ser maravilhoso, e aí do nada tem um sabor que ele nunca provou, Diferente, né? diferente, com a textura diferente. Então, eu tenho muita paciência para esperar o tempo dele aceitar. Porque assim, a dificuldade é todos os alimentos. Não tem alimento fácil de introduzir. Todos os alimentos vão ser difíceis. Mas eu quero que ele tenha, igual você, eu quero que ele tenha um bom relacionamento com a comida. Eu quero que ele aprenda a gostar de, ok, tá na hora do almoço. Uma coisa que eu faço que eu acho que é super importante, o horário é sempre o mesmo. Então, ele sabe que aquela hora é a hora dele tomar o café da manhã, ele já sabe que a hora é a hora de almoçar. Rotina, né? Muito importante a previsibilidade para um bebê. Sabe? Ele já tem a rotina dele durante o dia e a da noite também, toda certinha. Tirando o final de semana, que às vezes a gente dá uma perdida aí, mas tá tudo certo também. Não tem nada Sim. demais. Então, assim, o que eu quero é que ele tenha um bom relacionamento com a comida. Eu quero que ele aprenda a comer. Não sou o melhor exemplo, mas para ele eu tô tentando ser, entendeu? E, assim, dificuldade é todos os alimentos. Eu tenho dificuldade em todos os alimentos. É uma luta, é um processo, não é uma luta, é um processo até ele aceitar. Então a gente tem que ter paciência. Não aceitou desse jeito, oferece cozido, sei lá, com outro tempero. Corta diferente, corta menor, corta rodela, faz palito. Então, foi o jeito, é tudo que eu faço. Se ele não aceita de primeiro um alimento, amanhã eu vou fazer o mesmo alimento, mas de um jeito diferente. Não quero. Eu deixo uns dias, faço outras coisas, depois eu volto naquele alimento. Foi a jornada com brócolis. Até eu entender que o problema que ele tem com brócolis não é o sabor, não é o cheiro, é a textura. Ele consegue segurar o brócolis. Ele pega o brócolis, ele já abre a mãozinha assim, que ele fica com nervoso. Aí eu vou privar ele de comer o brócolis por causa disso? Não. Então eu já ponho na boca dele e ele fica lá, mastigando o brócolis sem segurar. Ou então eu vou puxando na colher as arvrinhas, né? As florzinhas, e vou dando na colher. E ele come. Então, assim, se você tá com dificuldade de oferecer um alimento, oferece de um jeito diferente, com um corte diferente, em dias diferentes, dá um tempo para a criança. Isso não vai traumatizar a criança, tentar enfiar de todo jeito o alimento para ela. Espera uns dias, dá um tempo. Porque a criança, ela sabe se ela quer comer, sabe se ela tá cheia, ela sabe se ela tá satisfeita, ela sabe de tudo. Não vai adiantar a gente forçar nada. E nem ficar frustrada também. Exatamente. Ficar frustrada é uma das piores coisas. Não cria expectativa em cima da criança, né? Dá o tempo dela. Eu respeito o tempo do Dani. Quando ele não quer comer uma coisa, eu sempre faço graça com ele nos stories. Ele não quer vir uma tour, né? Para ele poder querer comer a coisa. Então, assim, não quis hoje. Amanhã eu vou oferecer de um jeito cortado de um jeito diferente, numa temperatura diferente, num tempero diferente. Porque a gente tem várias opções de tempero sem ser o sal. Sim, nossa, com certeza. E fica muito gostoso, né? Fica super gostoso. Fica. Assim, eu gosto de comida muito salgada, sabe? Eu fico assim, não, menina. Mas eu fico. Pra ele, eu mostro uma cara boa. Nossa, quando ele coloca, que ele come, eu fico, nossa, que delícia. Ele fica todo empolgado. Então, mesmo que ele não tá entendendo nada, que ele é muito novinho, eu acho que a gente criar esse relacionamento, mostrar pra criança que a hora da comida é uma hora ok, é uma hora legal, né? A gente incentiva ela assim. Então, e o meu objetivo é isso, é que ele tenha um relacionamento bom com a comida, que ele goste de comer, que ele goste de experimentar as coisas, né? E pegar. Vai ter bagunça, eu não me incomodo, eu tô aqui pra ele mesmo. É isso mesmo. E você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da expectativa. Eu falo que a maioria das vezes que eu... A maioria não, vou falar praticamente todas as vezes que eu me frustrei em algum momento, por exemplo, uma crise de choro, uma crise que ele não conseguiu controlar emocional, ou durante a introdução alimentar, é porque eu pus expectativa num bebê, sabe? Então, tipo assim, a gente é humano, a gente erra, a gente acerta. Isso é uma coisa que, pra mim, eu falo que o Lucas está aprendendo a ser filho e eu estou aprendendo a ser mãe. Então, você mencionou isso, estudou, eu também fiz uns cursos, eu não consegui fazer assim, vou fazer o BLW agora, pronto. Eu também estudei sobre isso, foi um método que eu gostei.
E eu falo para todo mundo, se você não quiser fazer o BLW por completo, escolha assim, oferecer as coisas, mas sem ser litificada, começa amassadinho, depois vai amassando menos, dê oportunidade para a criança ter uma boa relação com o alimento, sem estar distraído. E igual você falou, que seja um momento tranquilo, sabe? Teve uma época que eu ficava tão nervosa que o Ruslan falava assim: Laura, parece que você tá dando remédio pro menino. Tipo, calma sua cara, sabe? Relaxa. Porque ele não comia, não comia. E todo mundo falava: meu filho come muito. E a comparação assusta a É, gente. Então, é, assim, a gente quer. criança nenhuma. E Exatamente. vem falar comigo, nossa, como você consegue? Eu sempre falo a primeira coisa, olha, cada criança É tem o uma. cada criança vai aceitar comida diferente. Quando eu falo que o Daniel come bem, não quer dizer que ele come muito. Quer dizer Exatamente. que tem facilidade de dar, tipo assim, dele aceitar as comidas. Demora, mas o tempo que demora para mim já é uma vitória já. Então, assim, Ex- Exatamente. entendeu? Porque a gente, eu e ele, a gente consegue, né? Eu vou introduzindo dos jeitos que ele vai aceitando aos poucos. Então, assim, para mim isso é comer bem. Não quer dizer que ele bate um pratão. Sim. Às vezes ele tá lá. Eu sempre tiro uma foto de quando eu faço o pratinho dele, de quando ele tem de comer. Às vezes tem dia que ele fica muito tempo mastigando, muito tempo com o alimento na mão e eu vou olhar lá e ele não comeu praticamente nada, mas para mim ele comeu super bem. Então, o Sim. tempo que ele ficou lá mastigando, o tempo que ele ficou segurando o alimento e amassando e conhecendo. Então, assim, essa é a introdução, né, para ele. Então, para mim tá Exatamente. tranquilo, tá E super. assim, quando que eu comecei a ficar um pouco desesperada, sabe? Eu falei, gente, ele não come, ele não come, ele tá com 1 ano. Eu levei ele no pediatra, o pediatra falou assim: mãe, ele tá na curva, ele tá 99% do crescimento. Ele está super bem desenvolvido. Ele estava, acho que nos 50, bem na média no peso, assim. Mas no crescimento, tá desenvolvendo bem. Você tem que confiar que o seu bebê tá comendo o que ele precisa. Ele não vai comer o tanto que outro bebê precisa. Ele vai comer o tanto que o seu filho precisa. Então, eu acho que, assim, estudo, conversar com outras mães que estão nesse processo. Você falou que tem, né, outras mães, assim, mães que apoiam, né? Não mães que vão ficar julgando, mas mães que apoiam, pessoas que estão ali para ajudar nesse processo. E eu super recomendo o BLW. E eu falo que o Lucas escolheu o BLW, porque ele não aceitou. Entender também que não quer dizer que você tá oferecendo, que o BLW quer dizer você dá só o pedaço da comida inteira. A gente tem que entender isso, porque quando muita gente entende, quando você fala de BLW, você tá dando só a comida inteira. Eu vou pôr, sei lá, uma batata inteira na mão dele. Não, não é assim. Igual, por exemplo, hoje eu sou adulta, eu gosto de um purê de batata. Eu amo o tutu, sabe? O Sim, feijão. demais. Amo, minha avó Bom. faz, eu amo. Então eu já fiz tutu pro Dani, mesmo ele comendo feijão normal, eu já fiz o tutu batido para ele. Sim. Então, assim, não quer dizer que a criança ela precisa só comer a comida inteira. Você pode pôr um purê de batata no meio do almoço, você pode pôr um tutuzinho de feijão. Então, assim, sabe, não tem problema, né? A gente tem que entender isso também. E a forma com que seu filho se assim, aceitar, você trabalha com aquilo que você tem. A gente, mãe, a gente é isso, a gente trabalha com aquilo que o filho tá a fim de te oferecer pra gente. Exatamente. E a gente vai estar postando uns conteúdos sobre o BLW, falando um pouco mais da nossa experiência, de coisas que nós aprendemos. Então, para você estar escutando, fica de olho. Essa live também vai ficar salva no Instagram, mas também nas nossas outras plataformas, no YouTube. Ela vai virar podcast no Spotify. Então, fique à vontade para encaminhar aí. E, igual eu falei, a gente vai estar postando para vocês. Gabi, depois você me manda o nome da pessoa que você fez o curso. Eu conheço o aplicativo do BLW, a gente vai estar Ah, falando e sobre ele. o Instagram dessa doutora Janus é muito bom, porque assim, ela é médica e ela tá fazendo pediatria, né? E se eu não me engano. Ah, eu não sei, não vou saber falar agora as formações que ela está fazendo, mas ela tem curso de sono e rotina, ela vai muito na linha que eu acredito também, sabe? Por isso eu gosto muito de seguir ela. Ela fala muito sobre desde o parto, né? O parto humanizado, que ela fala super bem. Ela fala do sono e da rotina da criança, ela fala sobre tela, ela tem vídeos ensinando o desengasgo da criança. Eu acho o Instagram dela super completo. Eu sempre
recomendo, né? Quando alguém me pergunta, não sei o que, eu falo, siga, vai lá ver na doutora Janus, que ela é ótima. Assim, né? A gente não consegue ter acesso a ela, porque ela tem muitos seguidores, muitos, então a gente não consegue ter acesso a ela. Mas ela é uma fonte muito boa de informação. E por ela ser médica também, a gente já fica mais, né? Sim, é sempre bom. A gente, quando acha um médico que tem as ideias, igual você falou, né? As ideias que são compatíveis com as nossas crenças, né? Um parto humanizado, uma rotina que não é bem lidada, as coisas assim. Uma pessoa que entende desenvolvimento infantil, uma pessoa que tá ali para te apoiar. A gente tem que grudar nelas mesmo. Depois me manda o Instagram dela por mensagem que eu vou compartilhar nos stories pra gente. E vamos estar compartilhando essas informações, que a gente está aqui para isso, para ser uma fonte de informação e ajudar outras mamães e papais que estão nesse caminho. Principalmente pra gente que tá longe, não tem ninguém. Verdade. Gente, longe, né? Longe do Brasil, dá muita saudade. A gente sente falta desse apoio, né? Com certeza é muito bom ter outras pessoas que a gente consegue contar com o apoio, né? Gabi, muito obrigada. Obrigada. Muito bom. O Daniel apareceu, foi para mim a melhor parte, viu? Querendo tomar o banho dele. Mas não sou eu que dou, não, tá? Não preocupa, não. O banho que dá é o pai dele. Isso aí. Banho, ele fica super animado, toma um banho, mas já sai assim. Pronto para dormir, né? Pronto para dormir. Falando aí. Parabéns, mamães. Muito orgulhosa. Tia, muito obrigada. E ó, Gabi, foi muito bom falar com você, ouvir sua experiência. Eu estava falando com o meu marido, falei, gente, eu e a Gabi, eu lembro da gente aprontando todas e deixando Nossa, pais... agora eu vou contar. Sabe, eu lembro de quando a gente morava em GV? A gente era época de Natal, era perto do Natal. E aí a gente foi lá na sua casa te visitar, igual a gente sempre ia, às vezes. E a gente foi no shopping e você fez seu pai rodar o shopping inteiro que você queria um secret box. Ai, gente, meu Deus, eu lembro disso. E eu ficava assim, o que é esse secret box? Aí você é uma caixa que você anota os seus segredos e ela é trancada e você coloca lá. Jesus! Pois é, uma caixa super secreta de papelão, gente. Esse secret box era uma caixa de papelão super secreta. Eu lembro seu pai rodar aquele shopping todo. Aí é naqueles quiosques que vendia essas coisinhas de menina. Aí eles falavam, eu tô querendo um secret box. Aí eu ficava, quero saber o que é isso. Eu ficava super curiosa pra saber o que é. Pois é, e eu, assim, eu lembro, tava falando com você, eu falei, a gente comentando sobre maternidade, é uma conversa muito assim, eu fico pensando, gente, como é que a vida passa rápido? Porque eu lembro uma vez a gente estava na sua casa e tinha uma cortina de Turma da Mônica. Eu lembro que a gente pulou tanto na cama que a cortina caiu e seu pai entrou bravo com a gente. Aí a ideia genial que a gente teve era apagar a luz e esconder debaixo da cama. Que tipo assim, eles não vão achar a gente, óbvio. A cortina da Mônica era em Ipatinga, não era? Ipatinga, a gente era bem pequena. Nossa. Tipo assim. E hoje estamos aqui compartilhando nossas experiências com os bebês. Juntas, você sabe, né? Tem uma foto o quê? A gente tem uma foto bebês juntas. Numa mesmo? Com óculos de... Ou você tá com óculos de sol, não sei, sentadinha na piscina. Nós duas, assim, só de fraldinha. É verdade, gente. Essa foto existe. Essa foto, eu acho. Essa foto existe. Mas é muito bom, Gabi, tá falando com você sobre isso. Eu espero que um dia você venha aqui visitar e a gente coloque essas crianças para brincar junto. Conta com a gente no que precisar, viu? Estamos aqui. Vocês também, estamos aí. Muito obrigada, viu? Nas lutas, estamos juntas. Isso. É todo mundo junto, a gente aprendendo a ser mãe cada dia, né? Como meu pai me falou uma coisa e vamos terminar com essa frase, que é assim... Uma geração aprendendo, corrigindo os erros de uma geração anterior e fazendo os seus próprios. E é verdade. A gente aprende com os nossos pais, a gente aprende o que eles gostaram, o que não gostaram, e nós vamos cometer nossos próprios erros. Isso é inevitável. Mas com a ajuda, a gente pode tentar e visionar o melhor que a gente pode, né? Vamos errar? Vamos, mas vamos compartilhar as dicas, as coisas que deram certo, as dificuldades, mas as vitórias para apoiar as mamães que estão no mesmo caminho. Gabi, muito obrigada. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.